Cadê os patriotários? Borra-botas, lambe-botas de Trump. O que eles vão falar agora? Trump decidiu taxar alumínio e aço em 25%. E aí? Os patriotários vão passar pano, vão continuar passando pano para Trump? E o que significa isso, Andréia, na prática para o Brasil? Pode significar milhares de desemprego. Se Lula não conseguir adequar essa situação, pode significar de 12 a 40 mil desempregos, graças a essa atitude de Trump. Cadê os patriotários, que se dizem patriotas? E quem fala isso não sou eu, não. É a deputada federal do estado do Espírito Santo, que é o principal estado que exporta alumínio e aço para os Estados Unidos. Ela que explica tudo isso e eu vou colocar para vocês. Enquanto ela estiver falando, coloca aí para mim. Cadê o Tarcísio? Cadê Eduardo Bolsonaro? Cadê Flávio Bolsonaro? Cadê Bolsonaro? Borra-botas de americano. Cadê vocês? Ou vocês estão batendo palma para dona tranqueira em relação a isso também? Bota! E vamos ver a deputada federal, que é do Espírito Santo, que tem essa vivência lá, que é um dos principais exportadores de alumínio e aço. Veja a explicação dela aqui, gente. Isso é muito grave. Aqui a gente vê quem é quem. E Lula, nesse momento, está tentando achar uma solução para essa situação. Enquanto tem bolsonarista que está batendo palma. Agora eu fico pensando o seguinte, e esses empresários bolsonaristas que se brincar vão quebrar, graças a Trump? E aí? Se lascaram, não é? É o pau que bate em Chico, de vez em quando bate em Francisco também, né? Vamos ver aqui. Eu quero trazer um tema aqui muito importante, sobretudo para o meu estado, o estado do Espírito Santo, sobre os acontecimentos que nós estamos vivendo na geopolítica mundial. O Trump anunciou 25% de taxação sobre todo o aço e alumínio que será importado do país norte-americano. Isso significa um impacto brutal em nosso estado, que é um dos maiores produtores de aço, de metal da América Latina e exportador do mundo. De janeiro a dezembro do ano passado, o Brasil enviou cerca de 4,49 milhões de toneladas líquidas de aço para os Estados Unidos, ficando atrás apenas do Canadá, que exportou cerca de 6,57 milhões de toneladas líquidas de aço para a indústria norte-americana. E a indústria do Espírito Santo tem um saldo positivo, cerca de 12.803 empregos, sendo o total do estado que foi de 42 mil empregos diretos e indiretos. Tem uma indústria siderúrgica pujante e que tem anunciado um investimento bilionário nos últimos anos de mais de 4 bilhões de reais e a criação de 2.500 postos de empregos, que foi esse último anúncio feito agora no dia 6 de fevereiro. Ora, senhor presidente, eu pergunto a esse plenário, quem defende o Brasil, se não os brasileiros e brasileiras que realmente estão preocupados com a indústria nacional? Portanto, aqueles que fazem aqui uma oposição desqualificada ao governo do presidente Lula e fica lambendo as botas de um presidente dos Estados Unidos que está taxando nesse momento em 25% a maior indústria de aço do planeta situada no estado do Espírito Santo, deve uma resposta à economia do país. Vocês são sabotadores da República Brasileira. Vocês têm uma responsabilidade a arcar com o povo brasileiro e com quem investe na indústria nacional. E aqui eu quero dizer aos empresários do estado do Espírito Santo que exploram o aço, ao povo trabalhador do estado do Espírito Santo, neste parlamento aqui
tem a deputada que luta pelo desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, pelos trabalhadores e trabalhadoras através da lei, como foi da igualdade salarial, mas vai ter a deputada aqui também denunciando que esse grupo de opositores, de deputados e deputadas que estão aqui lambendo a bota do Trump, está prejudicando a indústria nacional. A gente não vê um assinte desse desde a Lava Jato, destruindo todas as indústrias brasileiras. Portanto, cabe esse parlamento fazer uma reparação, denunciando o que o governo estadunidense e principalmente denunciando os lambe-botas que não aguentam ver o país crescer mais de 3,5% do PIB. E para concluir, senhor presidente, eu peço mais 30 segundos e gostaria que essa minha fala estivesse também na Voz do Brasil, que quando a gente defende a indústria, nós estamos defendendo a geração de emprego, a renda, o desenvolvimento local e as oportunidades, sobretudo para a nossa juventude trabalhadora. O Estado do Espírito Santo possui mais de 25 institutos federais. E esse impacto aqui de taxação do alumínio vai também impactar a economia brasileira. Portanto, sigamos vigilantes e denunciando, porque o Brasil é dos brasileiros e o Espírito Santo é dos capixabas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Falou tudo a deputada federal Jaque Rocha. Enquanto tem um grupo de deputados e senadores, em conjunto com o governo, que estão tentando encontrar soluções para os problemas que afligem todos nós brasileiros, tem um grupo de deputados e senadores que quer o quanto pior, melhor, e lambe botas de Donald Trump. Eu estava vendo a entrevista do... Você tem ideia? Não vou colocar ele aqui não, que eu não estou afim de olhar nem na cara dele. Do senador Hamilton Mourão, o vice de Bolsonaro, enquanto Bolsonaro era presidente da República, general Mourão, a repórter perguntou para ele, o que você acha dessa medida do Donald Trump taxar o aço e o alumínio brasileiro? Ele passando pano para Donald Trump, falando, não, isso aí é uma estratégia dele, né, para tentar negociar e para ver se consegue baixar aí para eles terem mais lucro. Isso aí qualquer país faria a mesma coisa. Não é qualquer país faria a mesma coisa, não. Donald Trump está fazendo tudo isso porque está tentando sabotar o mundo, notadamente contra os BRICS. Porque os BRICS querem lançar a moeda dos BRICS para ver se concorre ali com o dólar, e ele não quer perder o seu império que está em decadência. E não tem nada mais perigoso do que um país como os Estados Unidos em decadência. É isso que ele quer, é isso que ele está fazendo. Ele está tentando sabotar o mundo para que o mundo não cresça, para que a China não supere os Estados Unidos, só que já superou. Você está entendendo? Eles estão querendo continuar o bam, só que não são mais. E agora é tarde demais. E a ideia é não ter nenhum bam no mundo, não. A ideia é todo mundo viver bem. E não só um grupo ali, né? Como é no Brasil, a elite que manda e desmanda e faz tudo. Não. Isso na esfera global também existe. E é isso que está acontecendo. Está desesperado, porque o império dos Estados Unidos está ruindo. Só que tem um porém. Os Estados Unidos não é autossuficiente em nada, nem em alimento, nem em ferro, nem em alumínio, nem nada. Daqui a pouco, ele vai trazer uma inflação maior, vai trazer situações em que vai atingir o povo. Aí, toda essa hegemonia dele lá, não é? Vai acabar. E o pau vai quebrar. E eu vou assistir de camarote e passar para vocês. E enquanto isso, no Brasil, olha aqui, meu querido, vai haver o julgamento, começou o julgamento do bolsonarista policial penal que matou o guarda civil, né, o guarda municipal, que inclusive estava comemorando o seu aniversário, e o cara entrou lá dentro para matar ele. Inclusive o deputado federal Welter falou sobre isso ontem na Câmara de Deputados Federais, para a gente entender um pouquinho e relembrar dessa situação aqui que precisa de justiça. O cara foi lá e matou o cara por uma questão política e ideológica. Porque o cara estava fazendo a festa de aniversário dele, inclusive com o tema de Lula, porque era petista e foi assassinado cruelmente. Vamos ver aqui o deputado Welter falando sobre isso. Hoje
o Tribunal do Júri de Curitiba começou o julgamento do assassino Guaranho, ex-policial penal que ceifou a vida de um grande companheiro nosso, companheiro Marcelo Arruda. Marcelo Arruda era guarda municipal da cidade de Foz do Iguaçu, um militante que conhecia há mais de 20 anos. A situação, o crime criou notícia nacional. Guaranho, esse assassino, teve a petulância, foi na festa de aniversário de 50 anos do companheiro Arruda e foi lá e disse, batia no peito, aqui é Bolsonaro, enquanto atacava a tiros, matando, assassinando esse companheiro Arruda. O Marcelo Arruda deixou 4 filhos e um que tinha apenas, tinha apenas 4 meses de idade. E era um dirigente, um militante de primeira hora. Esse assassino Guaranho precisa ser julgado com rigor da lei. É esse perfil de agressivos que a polícia investigou, mas não identificou, queimaram casas, uma casa de madeira num sítio do meu pai. Para vocês terem uma ideia. A agressão da ultradireita chega a esse ponto de assassinar um companheiro na festa de aniversário, que a temática do aniversário dele era em homenagem ao presidente Lula. Veja só. Então, esse Tribunal do Júri começa hoje, espero que amanhã ou depois da manhã termine com a prisão, com o rigor da lei. E muitos que são agressivos querem anistia para quem quebrou esse parlamento, para quem quebrou o Palácio do Planalto, para quem quebrou o Tribunal Superior aqui, a Suprema Corte, o STF. Então, os 3 poderes ainda estão em lágrimas. Isso é a maior insurreição que teve contra a democracia desse país. Eu falei aqui semana passada, senhor presidente, o PL, não todos, foram eleitos a maior bancada. E eles têm a audácia de dizer que as urnas não funcionam. E o ex-presidente, finalizo, presidente, o ex-presidente está inelegível porque fez campanha contra as urnas. Não tem uma denúncia de prova que tem fraude nas urnas. É o sistema mais eficiente do mundo. Então, viva a democracia. Marcelo Arruda vive sem anistia. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou tudo o deputado federal Welter, que é da mesma cidade do Arruda, não é? Que foi assassinado dentro da sua casa, comemorando o seu aniversário. Ele era, inclusive, tesoureiro do PT na cidade. E o bolsonarista entrou lá gritando que era bolsonarista e matou o cara com uma pistola. Justiça tem que ser feita, tem que ser preso, tem que ir para a cadeia e responder pelo seu crime. Isso. E aqui a gente tem que fazer um alerta, né, para essa violência que a extrema-direita trouxe para o Brasil. Não tinha isso, gente. A gente discutia política, e chegava uma hora que a gente começava a rir e estava tudo bem. Hoje tem pessoas que, se você discutir política com ela, primeiro ela não quer discutir política, ela quer brigar, ela quer atacar. Parece selvagens, parece gente primitiva. Mas isso é o fanatismo, né? Aquilo que eu falo para vocês, que existe toda uma estrutura de mentira e de fake news que tira a capacidade de reflexão da pessoa, que destrói todo o senso crítico da pessoa, que a pessoa começa a agir como animal, de forma primitiva. Isso é o quê? É o fanatismo. E, infelizmente, no Brasil, isso tem um recrudescimento, na minha opinião, maior ainda pelo fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso coloca que qualquer situação diferente daquilo que eles entendem como correto é inimigo a ser abatido, a ser destruído. É do demônio. Desumanizam as pessoas para justificar atos de atrocidades. Isso é fascismo, isso é nazismo. Foi isso que Hitler fez.
a partir de toda uma estrutura de propaganda 24 horas, é o que ocorre às vezes nas redes sociais, em que desumaniza as pessoas, tratando quem como o quê, para justificar atos de atrocidades contra essas pessoas. Tudo a partir de uma ideologia de dominação, onde não respeita a diversidade, não respeita o diferente, não respeita o pluralismo político. E isso são bases da democracia e da nossa Constituição: o pluralismo político, a diversidade, o respeito aos diferentes, às minorias. Por isso que eu digo, e todo mundo sabe, que não existe lugar para a extrema-direita no regime democrático, porque eles não respeitam as regras do jogo. Como disse o próprio deputado federal, Welter, a maior bancada de deputados federais foram eleitas pelas urnas eletrônicas do PL de Bolsonaro. E eles tiveram um desplante de entrar com ação judicial para derrubar mais de 500 mil urnas, os votos de 500 mil urnas, dizendo que tinha fraude. Mas a fraude era só quando eles perdiam. Se eles perdem, tem fraude. A democracia não serve. A justiça eleitoral roubou. Os Estados Unidos interviu. O tanto que eles são loucos. Lula já morreu, que tem aí um clone. Isso é fanatismo, que beira a loucura. E só tem, muitas vezes, um tratamento para fanático. É a cadeia. Por quê? Porque eles usam a narrativa de defesa da democracia para atacar a democracia. Eles usam a narrativa da sua liberdade de expressão para agredir a honra dos outros, para incitar o crime contra outros, para ameaçar outras pessoas. E subvertem institutos que fazem parte do Estado Democrático de Direito para suas narrativas e tentativas de golpes, de assassinatos, como a gente acabou de mostrar, que eu digo o planejamento punhal verde e amarelo, que previa ali o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, tudo em nome de Deus, pátria, família, para manipulação de massas. E a gente tem que estar atentos para todos esses movimentos e resistir, reagir e resistir. E eu vou falar para vocês, ontem eu acompanhei a sessão da Câmara de Deputados Federais e parece que acordaram, viu? Parece que acordaram para a vida. E realmente agora estão falando, pegando a tribuna e indo para cima. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser feito. Temos que resistir à extrema-direita e combatê-la. E não achar que o mal por si só se destrói. Não. No campo político, o mal por si só não se destrói. Hitler que eu diga. O mal tem que ser combatido. E o grande problema nessa luta são os neutros. São o shampoo de bebê. Neutro é shampoo de bebê. E o grande problema, como dizia e ensinou Martin Luther King, não é o grito dos maus que é o grande problema. O grande problema é o silêncio dos bons, que se calam, até que a atrocidade, a violência e a selvageria chega na sua casa. Aí ele acorda. E talvez seja tarde demais. Por isso que esse movimento é muito importante, da população, do povo, da sociedade civil organizada, né, dos democratas, dos progressistas, em defesa da democracia, que significa o quê? Defesa do povo. Não é perfeito. Não, lógico que não. Democracia não é perfeita. Mas ainda hoje é o melhor regime político que existe, onde o povo tem participação. Não inventaram ainda outro regime político melhor. Enquanto não tiver um outro regime político melhor, nós temos que defender a democracia, que significa defender o voto popular, em que você, povo, massa,
é que decide quem será o seu representante. E o que eles querem é tirar isso do povo brasileiro. Por isso que eles atacam tanto o sistema eleitoral. É porque, na verdade, eles querem tirar a soberania do colo do povo brasileiro e voltar para um grupo pequeno para decidir quem vai comandar, quem não vai comandar. Por isso, tantos ataques à democracia, tantos ataques às instituições democráticas, tantos ataques ao sistema eleitoral. Alexandre de Moraes que o diga. E olha que se não fosse Alexandre de Moraes, muito possivelmente essa tentativa de golpe teria sido exitosa. E muitos de nós hoje seríamos mais um Rubens Paiva, desaparecido, sumido, assassinado. Outros estariam presos, outros estariam no pau de arara, sendo torturados. Se a tentativa de golpe de Bolsonaro tivesse sido exitosa. E hoje eles vendem a picha e tentam lacrar com a narrativa de que são perseguidos, de que não fizeram nada no verão passado. E usam crianças para essa situação. Choram diante de Pedro Vaca, o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se fazendo de vítimas e de coitados. Vocês não vão enganar esse relator. Pode escrever isso. Vocês fizeram e aprontaram e produziram provas contra vocês mesmos. Ainda bem que nós temos vídeos e várias situações que comprovam isso. Porque senão, essa picha ia colar. De pobres, coitados, lascados, perseguidos. Mas que, na verdade, queriam me colocar no chilindró, queria te colocar no pau de arara e queria matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E seria só os primeiros a serem assassinados. E quem diz isso é o relatório da Polícia Federal. Que daqui a pouco o PGR vai fazer as denúncias e todos responderão segundo a sua culpabilidade, segundo o devido processo legal, com direito à ampla defesa e o contraditório, mas a justiça será feita. E até por isso digo, Bolsonaro só não está preso hoje, porque nós estamos num regime democrático. Senão, ele já estaria na cadeia. Mas a hora dele está chegando. Por isso, todos esses movimentos de tanto desespero, notadamente dentro do Congresso Nacional. Desespero absoluto. Por quê? Não haverá anistia. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, toca no like. Toca no like, meu lindo e minha linda. E coloca aí, sem anistia. Lugar de ladrão de joias é na cadeia. E de golpista é na papuda de preferência. Somos resistência, queremos justiça. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Eu não gosto de fofoca, mas aqui a gente fala de tudo, tudo, tudo. De quem? Dos nossos representantes. Afinal de contas, o povo paga a conta, o povo escolhe e o povo pode falar consequentemente. Não é? Meu lindo e minha linda, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua sapiência e a sua resistência. Eu, você e eu. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima, se cuida. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Beijo.